Bom dia, no ar conosco Júlia Zanata, que é reconhecida como deputada 5 estrelas pelo Legisla Brasil. Bom dia, deputada. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Camboriú FM. É um prazer estar falando com vocês. Bom dia, deputada. Então, conquistou o título aí como 5 estrelas e hoje um político conquistar uma estrela dessa é importante, né? Olha, eu fiquei muito feliz de conquistar essa avaliação, até porque é uma avaliação técnica da nossa atuação, presença em plenário, alinhamento com as ideias que propomos na campanha, bem como relevância das nossas posições legislativas, fiscalização do Poder Executivo, né, do governo federal, que muitos esquecem que é uma prerrogativa constitucional de um deputado também. Faço representações ao TCU, enfim, fiscalizo o governo Lula, que eu sou oposição. Mas, sim, para mim, sinceramente, o maior reconhecimento, Marquinhos e Felipe, é quando eu venho para Santa Catarina, né? Venho toda semana, volto para minha base. Que nem outro dia eu estava em Balneário Camboriú, na segunda-feira passada, parei o meu carro, desci do carro e prontamente uma pessoa veio: deputada, a senhora está fazendo um trabalho muito legal, parabéns, continue assim, com firmeza, com coragem, defendendo a gente lá em Brasília. Então, esse reconhecimento das pessoas é o maior reconhecimento para mim, na verdade. Mas é claro que esses 5 estrelas também a gente fica feliz, considera, como eu falei, porque é uma avaliação técnica. Bom, a deputada Júlia Zanata, bom dia, Marquinhos falando aqui. Eu estava lendo, por isso que eu me perdi aqui, sobre o porquê essas 5 estrelas, né? Produção legislativa, fiscalização, mobilização, alinhamento partidário. Apenas, se nós considerarmos aqui 10% da casa, né? Dos 513 deputados avaliados, apenas 53 aí obtiveram esse fato de 5 estrelas, principalmente numa época, né, deputada, em que os políticos, num geral, estão desacreditados pela população, né? A população, ela critica muito aí a classe política, então é importante saber que ainda há pessoas que trabalham em prol do cidadão. Veja bem, a classe política, ela tem que ser criticada, ela tem que ser cobrada. Hoje eu vejo que alguns políticos estão recuperando, sim, a credibilidade da classe política. Por exemplo, quem é que me critica? Quem me critica é quem não gosta de mim. Quem eu não represento, por exemplo, a esquerda, né, o pessoal do PT, do PCdoB, que me odeiam, né? Na verdade, eles não me criticam, eles me odeiam, me chamam de nazista, todas essas mentiras que eles propagam por aí. Mas os nossos apoiadores, eleitores, às vezes apoiadores até de outro estado, reconhecem o trabalho e a nossa luta, que é diária, né? Porque a gente está vivendo uma situação estranha no país. Por exemplo, a gente não tem a nossa imunidade parlamentar do artigo 53 da Constituição plenamente garantida. Deputados estão sendo processados por palavras que proferem na tribuna do plenário. E isso é um negócio muito grave, né? Uma relativização da imunidade parlamentar atinge diretamente o seio da democracia. Então, mas voltando ali às críticas, a gente tem que ser criticado, a gente tem que ser cobrado, né? Assim como eu falei, eu fiscalizo o governo federal. O povo tem que nos fiscalizar. Tudo aquilo que muitas vezes a gente vê ministros do STF, infelizmente, falando mal da polarização, a polarização, para mim, nada mais é do que o pleno exercício da democracia. Por quê? Porque antigamente as pessoas iam às urnas, votavam, e só de 4 em 4 anos nem sabia o que estava acontecendo no gabinete, na Assembleia Legislativa, em Brasília, ou nos governos, nos executivos municipais, estaduais e federais. Hoje, praticamente, as pessoas estão muito expostas e cobram. Uns gostam, outros reclamam, outro acha que deveria fazer diferente, dão opinião. E, claro, muitas vezes as opiniões não são plausíveis, mas mesmo não sendo plausíveis, é importante que eu fico feliz que as pessoas estejam dando opinião, estejam participando os 4 anos do processo, exercendo a cidadania.
opinando. Isso que eles chamam de polarização é o povo participando durante 4 anos. Claro, isso incomoda muita gente. Mas eu, como de fato defendo a participação popular, a democracia, fico feliz. Deputada, você como reconhecida aí por essas 5 estrelas, então é uma deputada muito atuante. Nessa forma de atuar, até a receita democrática para o Natal a senhora passou lá na Câmara de Deputados. Confesso que eu fiquei com vontade, mas isso, além de uma demonstração de uma, entre aspas, revolta, também é uma manifestação sobre esses projetos que vamos rápido que vai passar, né? Eu fiquei um pouco decepcionada dentro da Câmara dos Deputados, né? Meu primeiro mandato, porque percebo que às vezes as coisas passam tão rápido que os deputados não sabem o que estão votando. E é esse dia que eu li uma receita de sobremesa em plenário no meu horário de liderança, né? Eu sou vice-líder do PL e aí a gente pode pedir o tempo de líder a qualquer tempo dentro do plenário. Então eu pedi meu tempo de líder e falei, vou ler uma receita de sobremesa, delícia de uva, bota aí no Google, gente, é muito boa. Em protesto, porque chegou de última hora um projeto que modificaria a lei das licitações e ninguém sabia o que estava dentro do projeto. Não é que a gente estava falando que era ruim o projeto, depois a gente descobriu o que era, mas não é que a gente estava falando que era ruim. Ninguém sabia se era ruim ou se era bom. Então, eu e o deputado Gilson Marques, inclusive de Santa Catarina, também do Novo, fizemos discursos nesse sentido, em protesto, porque a gente queria saber o que estava votando. Como não sabia o que estava votando, graças a Deus eu votei não. Eu votei contra, né? E até para votar não é ruim, porque vai que o projeto era bom. Eu estaria votando não, certo? Mas eu votei não por não ter certeza do que estava no texto. E depois alguns deputados que votaram sim, porque o PL, o meu partido, orientou sim, infelizmente, reclamaram, porque o jornalista saiu em alguns locais aqui em Santa Catarina como os deputados votaram, e o povo catarinense, obviamente, cobrou, porque o povo catarinense, graças a Deus, é um povo esclarecido e que cobra mesmo. Falaram, mas eu não... Eu assim, pois é, por isso que eu falei lá na hora, pedi inclusive para a orientação da oposição ser liberada, porque a oposição estava prestes a orientar sim também. Eu falei, não, libera que eu vou votar não. Então, eu votei não, porque não pode a democracia, que eles chamam, acontecer dessa forma. Chegar um texto 15 minutos, que vai mudar a lei da licitação e que a gente que são coisas complexas para você ler, certo? Em 15 minutos. E entender se é bom, se é ruim, o que vai modificar em 15 minutos e votar. Isso não é democracia, isso é atropelo. E muitas proposições acontecem nesse atropelo, que eu não considero democrático. Muito bem, são 7h55. Você está ouvindo nesse momento deputada Zanata aqui em nossa programação. Ela está participando com a gente aqui, interagindo por meio da nossa tecnologia online, conversando com o ouvinte da Camboriú FM, deputada Júlia Zanata, para todo o litoral norte catarinense. Nesse momento na bancada, deputada, nós temos, como é tradicional do nosso jornalismo, toda segunda-feira, uma orientação jurídica. Hoje temos um advogado aqui, doutor Tiago Montrone, ele que faz parte da Montrone Advogados, está presente aqui e veja que coincidência, a senhora foi uma das deputadas que brigou, por assim dizer, né, para garantir a sustentação oral de advogados nos tribunais, algo que foi tão polêmico recentemente em razão de tudo que aconteceu ou vem acontecendo no Supremo Tribunal Federal. Gostaria que a senhora explanasse aí qual foi a sua posição e qual a importância do advogado poder defender aí e falar, principalmente durante a corte lá dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. Certo, bom dia, doutor Tiago. Bom dia, deputada. Eu estou com essa PEC aí, a OAB também está com outras, tem uma proposição, um PL, tem falado em acordo com Barroso nesse sentido, Barroso que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, mas eu já estou um pouco mais desacreditada que a OAB, então fui logo para a PEC para ser uma garantia constitucional e acrescentar no artigo 153 da Constituição, 153A,
para que justamente a sustentação oral, hoje o que eles falam? Que está no regimento interno do Tribunal do Supremo, né? Que não cabe sustentação oral em alguns casos. Então, eu fui direto para transformar isso numa prerrogativa constitucional para que eles não possam tolher a palavra do advogado. Outra coisa também que está na minha PEC é a questão do plenário virtual, que se o advogado, né, assim, entender que não tem que ter, que não quer o plenário virtual, que tire do plenário virtual, porque o plenário virtual, por exemplo, nos casos do dia 8 de janeiro, impediram diversas sustentações e impediram acesso, né, a essa que eu entendo como uma prerrogativa do advogado. E o advogado, o juiz, em tese, tem que estar no mesmo nível. Então, por isso, vendo alguns pedidos de alguns advogados, inclusive advogados que atuaram nos casos do dia 8 de janeiro, que tiveram uma série de violações do devido processo legal, né? Os casos do dia 8 de janeiro foram, assim, acusações genéricas, em alguns casos que eu vi, vários casos eu acompanhei, inclusive dos catarinenses que foram presos, acusações genéricas, não tiveram direito à sustentação oral, alguns tiveram, até criou bastante debate, não sei se vocês lembram, porque eles foram para lá e falaram algumas verdades para os ministros do Supremo, e, enfim, não gostaram, gerou um descontentamento. Por isso, esse é o objetivo da minha PEC. Estou recolhendo assinaturas. Creio que esse ano não será mais possível, porque nós vamos agora ter essa semana em Brasília. Depois, semana que vem, vamos trabalhar até o dia 22. Tem bastante coisa para aprovar. Tem vetos para derrubar essa semana, vetos o veto do marco temporal, o veto da desoneração da folha de pagamento para 17 setores, que nós vamos derrubar, né? O Lula vetou, o Lula não quer desoneração, o Lula quer mais arrecadação. Todo dia ele acorda, ele e o Taxad lá, o Haddad, e eles inventam mais um imposto para arrancar do cidadão. O caminho a gente já sabe, né? O caminho é a Argentina, que eu estava lá ontem, 142% de inflação. Milei pega um governo com 142% de inflação. É isso que gera a esquerda, pobreza, né, e crise econômica. Então, graças a Deus, aqui temos uma oposição firme, forte, e estamos mostrando todas as mazelas para o povo brasileiro para que não cometam nunca mais esse erro. Enquanto isso, nós vamos sofrer um pouquinho, porque o amor venceu e teve gente que fez o L. Deputada, comentar rapidinho aí sobre a viagem a Buenos Aires, posse do Milei, como que foi? Então, fomos lá a convite, né? Quem organizou a comitiva foi o deputado Eduardo Bolsonaro, que é um grande articulador internacional já faz algum tempo. Como diz ele, isso não dá voto, às vezes dá até crítica, mas os frutos estão aí. Por exemplo, em 2022, Eduardo Bolsonaro trouxe o Milei para o CIPEC, em março, abril, CIPEC Campinas, CIPEC que é um evento conservador que nasceu nos Estados Unidos com Ronald Reagan, e o Eduardo trouxe isso para cá ainda em 2019, e a gente faz todo ano. Então, em 2022, eu conheci o Milei lá no CIPEC, ninguém sabia quem ele era, estava ele e o Cast, que eles chamam também de Bolsonaro chileno, que vai concorrer à eleição lá, que estava também na posse do Milei. Foi muito, muito legal. Ontem, inclusive, quem foi na posse dentro do Congresso foi só o Eduardo Bolsonaro, o Jair Bolsonaro e o Flávio. Depois foram para a Casa Rosada o Eduardo, o Flávio, o Jair e a Michele. Né? Para os deputados, tinha um lugar reservado dentro da Bolsa de Valores. Mas eu fui lá na Bolsa e depois eu saí, tirei a roupa formal, botei tênis e fui no meio do povão mesmo. Porque eu queria saber o que as pessoas, eu, mais o deputado Maurício Marcon do Rio Grande do Sul, a Heloísa Bolsonaro, esposa do Eduardo, fomos no povão ver o desfile, falar com as pessoas, enfim, e foi muito, muito legal ver as pessoas gritando por liberdade, vendo, né, e com muita decepção com a Cristina Kirchner, a hora que ela apareceu na cerimônia, por exemplo.
eu não vou gritar as palavras que as pessoas das ruas gritavam, mas não era nada bom que gritavam para ela. E com uma nova esperança para a Argentina, porque a Argentina, ela, como eu falei, está em frangalhos econômicos. Para você ir lá e pagar uma conta, meu amigo, tem que andar com um bolo de dinheiro assustador, né? E é uma confusão para pagar a conta. Então, você nota, e a Argentina, para quem não lembra, após acabar a Segunda Guerra Mundial, a Argentina era a 5ª economia mundial. Não era aqui da América Latina ou América do Sul, era a economia mundial, né? E hoje está numa situação muito ruim. O Milei pega, como ele falou, pior herança que um presidente argentino já pegou, mas ele já fez algumas coisas que ele prometeu, diminuir, por exemplo, ministérios, cortou pela metade, vai fazer um governo austero. Gostei muito do discurso dele, em que ele falou, concordo muito com isso, eu também sou assim. Eu falo as verdades, né? Mesmo que sejam incômodas. É porque mentiras fofinhas, como a esquerda prega, não leva a gente para lugar nenhum. Aquele mundo utópico que a esquerda prega de que todo mundo vai ser igual e que todo mundo vai viver num lugar lindo, sem violência, esse negócio nunca chega. São só promessas e nunca chega, e vão tirando mais dinheiro de nós e vão botando mais imposto para realizar esses sonhos utópicos, mas a realidade, esse sonho nunca chega e nunca vai chegar, né? Porque a igualdade total, ela é utópica. E eles falam, não, porque é a concentração de dinheiro nas mãos de alguns, mas o socialismo faz justamente isso. Concentrar nas mãos de poucos e socializar, a única coisa que eles socializam é a pobreza. Deputada, muito obrigado por nos atender agora de manhã cedo. Você que teve esse final de semana viajando e trouxe para nós aqui a realidade tanto da Argentina e também a sua, né? De se vestir ali e de corpo e alma nessa posse ali, agradecer a atender. Deixamos aqui o De Olho BC, a Rádio Camboriú FM no ponto SC à sua disposição sempre que precisar, e agradecer a sua assessoria de imprensa também. Obrigada pelo espaço e fiquem com Deus.